Muito se fala na palavra de Deus, em muitas passagens, sobre pedra, sobre rocha. A Bíblia afirma que Jesus é a pedra angular. A Bíblia fala em muitas passagens sobre a rocha. Nós reconhecemos a rocha como sendo Cristo. Mas por que em o episódio da rocha que daria água, por que Moisés foi reprovado e não entrou na terra prometida no acontecimento da rocha? É isso que nós vamos aprender hoje, nesse vídeo. Fique comigo até o fim e você vai se surpreender com o significado dessa passagem. O apóstolo Paulo, ele diz lá na sua primeira epístola aos Coríntios, Paulo diz da seguinte maneira no capítulo 10 e lá no versículo de número 4, diz assim: E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Nessa passagem, Paulo ele está admoestando os coríntios para que eles não tentassem a Deus como fizeram os israelitas lá no deserto, no episódio das águas. Mas eu quero falar com você sobre esses episódios, os dois episódios da água, aonde nós podemos ver lá no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 6, e também em Números, capítulo 20, versículo de número 8. Mas antes disso, eu quero dizer para você por que Moisés ele não entrou na terra prometida por causa de um fato que aconteceu, digamos, um fato isolado de Moisés no episódio da rocha. Ora, vamos lá. A palavra rocha no hebraico, ela se chama tsur. Você está vendo aí a palavra rocha, que é tsur. A palavra rocha, ela é formada pelas consoantes tsad, pela consoante vav e pela consoante resh. Aí, tsur. Agora, o que significa cada uma dessas letras? Porque as letras, elas têm um significado em hebraico. Então, vamos aprender isso agora. A letra tsad, ela significa justiça. Tanto que o justo em hebraico é tzadik. Então, a letra tsad significa justiça. A Bíblia diz que lá em Malaquias que Deus nasceria o sol da justiça, lá em Malaquias capítulo 4, versículo 2. A outra letra dessa palavra tsur é a letra vav. A letra vav, ela significa conexão, como em João capítulo 14, versículo 6, onde Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai, ninguém se achega a Deus, a não ser por mim. E a última letra, que é a letra resh. A letra resh, ela é a letra da cabeça, da liderança, da mente. Por isso que Paulo diz lá em Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 18, que Cristo é a cabeça, ou seja, a liderança. Mas vamos entender agora. Em Êxodo, capítulo 17, no versículo 6, Deus manda Moisés ferir a rocha. E nós aprendemos aqui que a rocha, de acordo com Paulo, com o apóstolo Paulo, ou apóstolo Shaul, a rocha é Cristo. Então, no Êxodo capítulo 17, versículo 6, Moisés ele fere a rocha e dela sai água. Lá em Números, no capítulo 20, versículo 8, Deus manda Moisés falar a rocha, falar com a rocha.
E Moisés, então, ele acaba por ferir a rocha, e esse foi o motivo de Moisés não entrar na terra prometida. Na primeira passagem, em Êxodo, capítulo 17, quando Deus manda ferir a rocha, porque Deus estaria ali sobre a rocha, a primeira passagem, em Êxodo 17, simboliza que a primeira vinda de Jesus, quando ele veio e ele foi ferido, ele foi machucado, ele foi moído, ele foi desfigurado por causa do nosso pecado. Ali, em Êxodo capítulo 17, simboliza a primeira vinda de Cristo. Quando Cristo ele veio para sofrer pelo pecador, para os pecadores escarnecerem dele. Agora, em Números capítulo 20, simboliza a segunda vinda de Cristo. Moisés não poderia ferir, porque Jesus foi ferido apenas uma vez na primeira vinda. A vinda de Jesus, a próxima vinda de Cristo, vai ser uma vinda gloriosa. Jesus já não virá mais como um cordeiro, mas ele virá como o leão da tribo de Judá, como o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Por isso que Jesus, ele não vai ser ferido na sua segunda vinda. Os homens feriram Jesus quando ele esteve aqui, quando ele pagou pelo pecado da humanidade. Mas na segunda vinda, Jesus virá como Senhor, como Deus. Virá para subjugar os inimigos do povo de Deus, os inimigos de Deus, os inimigos da palavra, os inimigos da igreja. Por isso Moisés não poderia ter ferido a rocha na segunda vinda. Coisa impressionante, irmãos, a gente aprende que rocha tem um significado. Rocha, tsur, rocha, nós aprendemos a rocha como sendo... tem outra palavra também para rocha também, que é a palavra sela, né, que também tem o mesmo significado de rocha, sela, mas a palavra que nós estudamos aqui, a palavra tsur para rocha, ela tem o significado de justiça, de conexão e de autoridade, de liderança, de mente, de cabeça. E isso se aplica a Jesus, ao nosso Salvador. Deus abençoe a sua vida e creia que você está sobre a rocha, ou seja, você está edificado sobre a rocha que é Cristo Jesus. A igreja está edificada sobre Jesus, sobre a palavra de Deus. Creia que você tem tudo para servir a Deus com toda alegria, porque Ele é a rocha que sustenta a sua vida. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, querendo Deus.